Antes de iniciarmos a aula, gostaríamos de dizer que aqueles alunos que tiverem com dúvidas referente a imagens, containers, ao Docker Client, ao Docker Daemon, né, que é o Docker Engine, ou sobre aquele repositório, que é o Registry, né, que é o Dockerfile. Tudo isso nós vimos na aula primeira. Assista a aula primeira que vai esclarecer as dúvidas. Também sobre o comando pull, comando push. O pull é para baixar a imagem, o push é para subir a imagem. O run é para executar uma imagem, instanciar um container. E o build é para criar uma imagem própria. Tudo isso nós vimos. Inclusive no build a gente viu o Dockerfile, que é um arquivinho que a gente cria, dizendo qual é a imagem, toda a configuração da imagem, e ele tem que começar com a letra maiúscula e não pode ter extensão nenhuma esse arquivo. Nós vimos também sobre máquina virtual, o hypervisor, e vimos que a virtualização no Docker não é a mesma coisa de que máquina virtual. É diferente. O mesmo sistema operacional que roda o Docker, roda a imagem do Docker, o container. Não tem hypervisor. Não é virtualização de máquina, é virtualização de recurso. É diferente. Nós não criamos uma máquina virtual para pôr o Docker lá dentro. Só em situações extremamente específicas. Nós rodamos o Docker embaixo de um sistema operacional. No caso aqui eu estou usando uma máquina que tem Ubuntu e roda o Docker lá. Bem, mas nós vimos também que as imagens são voláteis. E se eu quiser guardar alguma coisa dentro, na execução da minha imagem, eu tenho que criar um volume. Mas nós fizemos isso, mas ficou alguma coisa, não ficou legal. Então eu queria voltar aqui só um pouquinho na aula passada, que nós criamos o meu Alpine, tá, versão 1.9. Eu vou rodar aqui o Alpine de novo, só para ficar um pouco mais claro para a gente sobre o volume. Perdão, aqui vai dar problema. Vamos listar a imagem. A Alpine, é a 0AD, ok? A imagem é a 0AD. 0AD. É um problema isso, né? Desculpem. O tracinho que o Windows põe às vezes fica difícil de perceber. Eu vou fazer assim que fica melhor. Tá? Bom, ok, nós estamos lá. LS. O que nós não vimos? Tá vendo aqui o meu volume? A gente até viu, ó, CD OPT, LS. A gente até viu, ó, cat teste.txt. A gente até viu que ele copiou esse arquivinho para o diretório, mas a gente não tinha reparado que ele criou o meu volume. É claro que o meu volume está vazio, porque nós não criamos nada, mas ele criou o meu volume. E foi para mostrar para vocês que ele criou o volume onde ele ia guardar as alterações. Vamos dar um CD novo, que era a pastinha onde a gente criou, e vamos dar no Docker, ó, tem que ser com a letra maiúscula, file sem extensão, mas escreve certo que funciona. Dockerfile, tá vendo, ó? Ele pediu para criar um volume chamado meu volume, e é o que nós acabamos de ver que ele realmente criou. Aí nós vamos poder seguir então aqui em tranquilidade. Vamos voltar ao nosso ponto aqui. Então nós estamos falando que criamos vários containers e nós precisamos orquestrar esses containers. Para orquestrar o container, eu tenho o Docker Compose. Nós falamos do entry point. O entry point é o começo da instanciação, é onde eu vou começar a fazer
toda a instanciação. E eu tenho o endpoint também, que depois nós vamos falar. Mas quando eu instancio, se eu tiver um Kubernetes, é um software para orquestrar container melhor que o Docker Compose. Ele interliga, permite que através de portas e rotas eu interligue vários containers. Nós vimos aqui o volume, né? Nós revemos agora. Alguns comandos de containers: create, run, ps, start, pause, stop, kill e rm. Docker Compose. Então, para orquestrar container dentro do Docker, eu uso o Docker Compose. Ele cria ambientes com SQL Server, com PostgreSQL, com MySQL, enfim, com diversos bancos de dados. Tá? E ele tem um ciclo de vida na aplicação. Né? Ele inicia, lembra do entry point lá, para construir os serviços, permite ver os status do serviço em execução, transmitir a saída de log. O log é sensacional, você vê tudo que está acontecendo, né, de uma execução, e executar comando único em um serviço. Isso o Docker Composer nos permite. E esse arquivinho que a gente cria para o Docker Composer, assim como tem o Dockerfile, aqui no Docker Composer eu tenho um arquivo que é o nome do meu Docker Composer, tá? Aí eu tenho várias opções que eu passo para ele. Dicas para você trabalhar com Docker Composer: divida o aplicativo em serviços, construção de imagens. Então você tem os serviços, você tem as construções de imagens separado, configura as variáveis de ambiente, configurar a rede, porque se eles vão conversar tem que ter porta, tem que ter rota, tem que ter todas as redes configuradinhas, né? Configurar os volumes também, onde ele vai fazer as atualizações, e o build de execução. Exemplos. Aqui o Docker Compose, onde está Docker Compose, entenda que é o nome do meu Compose, não é o comando do Docker Compose, né? Eu ponho o nome do Docker Compose up, down, então subir, baixar, startar, stopar, criar, emitir logs e eventos e executar também. Esse arquivo que a gente está falando, a extensão dele é YML. Tá? Para listar os Docker Compose, eu dou sudo docker menos e compose psls também. Vamos falar um pouquinho desse Kubernetes. É muito mais usado do que o Docker Composer. O que ele faz? Ele interliga os containers através de nodes. Então ele funciona como um gateway que interliga todos os seus containers que você necessitar. O Docker Compose tem esse arquivo YAML, que é parecido com JSON e com XML. Tem uma estrutura similar a esses arquivos. Aqui está mostrando o Kubernetes, como ele faz um load balance, como é que ele trata esses containers através de nodes. Mas se ele trata através de node, ele clusteriza. Mas o que é um cluster? É um conjunto de servidores agrupados com a intenção de ganho de desempenho, disponibilidade ou facilidade no gerenciamento. Foi iniciado pela NASA em 1994. Normalmente, um cluster é composto de máquinas convencionais ligadas em uma rede em alto desempenho e fornecendo abstração ao usuário de uma máquina. Então, um load balance, eu tenho vários servidores interligados. Então, aqui eu tenho um cluster, entendamos que é toda uma tecnologia de hardware e de software. É como se ele fosse um gateway também que distribui ali por servidor. Mas aí eu tenho o cluster, eu tenho os nodes onde eu vou pendurando as máquinas. Um exemplo para a gente entender mais facilmente, eu criei um exemplo aqui, não sei se eu vou ser feliz, mas para quem não conhece, talvez esclareça um pouco. Digamos que nós temos uma pizzaria e ela trabalha delivery, entrega de pizza. Ok, nós temos 5 entregadores.
Então vamos lá. A primeira pizza ficou pronta. Nós pegamos a pizza, o cluster pega a pizza, vai lá no Node 1, no entregador 1, e diz assim, olha, tá aqui a pizza, tá aqui o endereço, vai lá entregar. E ele vai. Pizza 2 está pronta, ele faz a mesma coisa com o número 2. Pizza 3 está pronta, ele faz a mesma coisa com o número 3. Pizza 4 está pronta, ele faz a mesma coisa com o número 4. Pizza 5 está pronta, ele faz a mesma coisa com o número 5. Pizza 6 está pronta. Só que aí já foram 5 entregadores. O que ele faz? Ele verifica, olha, vai lá no Node 1 e fala assim, o entregador, o cluster, vai lá no Node 1 e fala assim, o entregador, você já voltou? Você está disponível? Ele fala, não, estou aqui na entrega ainda. Então ele fala, ó, Node 2, você já voltou? Já, estou aqui, estou livre. Então toma a pizza, vai entregar. Aí o Node 2 vai. Fica pronta outra pizza, a 7ª pizza. Ele vai lá para o Node 1, já voltou? Não, eu estou na entrega ainda. Vai para o 2, já voltou? Não, estou na entrega. Vai para o 3, já voltou? Já voltei. Então tá aqui a pizza, vai entregar. Grosseiramente é isso que é um load balance, com um algoritmo bem simplesinho. Claro que o load balance tem algoritmos mais complicados. Mas para entendimento, se você entender isso, você vai entender o que é clusterização, que é um load balance. É dividir esses serviços dessa forma. Então, põe uma marquinha lá no Node, né? Tá livre ou não está livre? Os que tiver livre, você passa serviço. Não está livre, não passa serviço. Aí nós chegamos no Nginx. Nginx é um servidor. E ele é concorrente do Apache. A gente sabe que o Apache é um excelente servidor. Só que o Nginx é melhor. Por quê? Porque ele trabalha com memória. O maior concorrente do Apache e com estrutura assíncrona, orientada a eventos, que suporta milhares de conexões simultâneas escrito em C. Assíncrona está lá um atrás do outro. Não, ele diz o seguinte, que ele atende a todos. Quando vai chegando, ele vai atendendo. Ele não fica atendendo um por vez, ele atende todos ao mesmo tempo, ok? É isso que ele quis dizer. Como é que ele consegue fazer isso? Através desse C10K, tá? Que é uma escala de milhares de servidores. Esse processo C10K é uma coisa interna dele lá que ele permite que ele trabalhe milhões de servidores tudo ao mesmo tempo. Mais ou menos o negócio da pizza aí que nós falamos do clusterização. Efetua load balance para redirecionamento e carga. Então, ele trabalha com proxy reverso. Aí nós vamos ver mais ou menos o que é proxy reverso. O que é o proxy? Na verdade, chega de vários lugares, centraliza e o proxy divide entre a sua rede. Aqui é o proxy inverso. Né? Ó, proxy reverso e proxy setup. Ele trabalha com proxy reverso. Ele faz exatamente o contrário disso. Tá? De um ele distribui para vários. O proxy de vários ele manda para um. E no Nginx, de um ele manda para vários. Está mostrando aqui o proxy, que é um único ponto de acesso, né? Okay. E aí o proxy reverso, que é um ponto e ele distribui para vários. Exatamente o contrário, né? Agora, gente, eu coloquei aqui alguns comandos que a gente usou, mas que eu não falei. O history, por exemplo. Vou sair aqui um pouquinho. Eu vou sair do servidor. Ctrl Shift mais, a gente aumenta um pouquinho a tela. Ctrl menos a gente diminui, tá bom? Então tá aqui a tela. Ó, tá aqui o history. Ok? Ele traz todos os últimos comandos que nós fizemos. Tá, mas e se eu quiser repetir um comando específico? Aí eu ponho ponto de exclamação. 331 é o comando que eu quero repetir. Repare que está aqui em cima, ó, que é um clear. Olha lá, ele fez o clear. O history está muito poluído, eu quero apagar. Eu vou lá e digito history. Ó, não tem mais history, tá? Esse comando history é do Ubuntu, tá, gente? Você viu que eu digitei history, ele jogou como o primeiro comando a montar a lista. Mas nós vamos falar do Nginx.
Vamos copiar e nós vamos criar aqui um Nginx. Ele substitui, né, o menos por uns tracinhos. Pronto, ele criou tudo Docker Container ls. Ó, tá aí rodando. Ok, tá, rodou. Vamos dar um cur. O que ele faz? O cur. Ele vai mostrar para nós o que tem nesse endereço. Olha que interessante. O que tem nesse endereço? Eu sou meio preguiçoso, gente. Olha, ele está falando, eu tenho um HTML de servidor. Tá vendo? Ele está mostrando para a gente. Eu vou copiar aqui. Mas como assim? Vamos vir aqui. Vocês sabem que toda máquina tem um local host, né? Aqui nós vamos fazer o seguinte: colar localhost 8080. Olha que interessante, ele está rodando o Nginx. O servidor que nós criamos está aqui, está disponível para a gente trabalhar. Olha, bacana, né? Legal. Bom, vamos ver agora. Ah, então, ele está falando aqui do sudo cat. Fica ruim para a gente. Bom, olha lá. Tá vendo? Eu estou rodando o Nginx. Apesar que aqui eu falei besteira. Por quê? Eu não estou dentro do container ainda, tá? Eu estou fora do container, né? Ok? Vocês perceberam aqui, ó. Ele está rodando lá, mas eu não estou dentro dele. Tá bom. Não tem problema. Mas vamos lá. O que nós queremos fazer aqui? Remover esse container. Remover mesmo. AAE. São as iniciais dele. Tá aqui, ó. AAE, tá? Ele falou, ó, não consegui remover, porque ele está rodando. Então vamos dar um "-f", um force. Opa, agora ele falou, oh, eu consegui remover. Mas peraí, será que ele conseguiu mesmo? A gente não estava aqui e ele deu um come? Agora eu vou fazer o quê? Vou dar um F5 aqui para ele atualizar. Opa, ele falou, ó, não tenho mais esse servidor rodando não. Por quê? Porque a gente removeu o container que estava rodando. Tá? Nós vamos montar um curso de Nginx, tá? Mas aqui é só para entendimento. Seguindo, então, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho do Redis. É um banco de dados que trabalha em memória e trabalha com muitos servidores. Ele roda no Amazon Web Service, roda no Google Cloud e no Microsoft Azure. Tá? Cada uma delas tem o Redis, né? Como dissemos, ele é um banco de dados que roda em memória. Além de rodar em memória, ele aceita muitos servidores. Aqui, ó, a internet das coisas. A internet, ele faz o load balance para os servidores, performance, por trabalhar em memória e por trabalhar com muito mais servidores, tá? Eu coloquei aqui, é claro que qualquer imagem que você montar roda dentro de um container no Docker, tá? Mas eu coloquei o Redis e eu coloquei também o Node, tá? Que o Node também é interessante para a gente ver. A gente está montando aqui o curso de JavaScript, de Node e de Redis. Mas o Node seria o JavaScript fora do browser. Então o JavaScript roda embaixo do browser, dentro do browser. O Node roda fora, com os comandos de JavaScript e mais alguns. Então nós vamos montar esses cursos, tá? Que serão os próximos e nós convidamos vocês. Mas por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui, mas nós aguardamos vocês
nas próximas aulas.